Olá, pessoal. Eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal para dar suporte às atividades, às disciplinas que ministro na universidade. Esse vídeo, em particular, é para a disciplina de Contabilidade de Instituições Financeiras. E hoje nós vamos falar sobre títulos e valores mobiliários, né? Então, com foco especial na questão contábil, obviamente, mas previamente a gente vai discutir um pouco que características são essas desses instrumentos que nós denominamos de títulos e valores mobiliários. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, títulos e valores mobiliários. Assim, as operações com títulos são utilizados pelas instituições financeiras como uma fonte, né? Assim, por exemplo, às vezes como uma fonte de captação de recursos, às vezes como uma opção de investimento de curto prazo e às vezes até como opção de investimento de médio e longo prazo. Nós temos no sistema financeiro entidades com diversos tipos de características, umas mais voltadas a crédito, outras mais voltadas à tesouraria. Aquelas mais voltadas à tesouraria, elas vão ser mais intensivas no uso desses instrumentos, aquelas mais voltadas a crédito. E eu estou simplificando bastante as classificações, né? As voltadas a crédito utilizam os títulos e valores imobiliários também como instrumentos de gestão de liquidez, aplicação para de curto prazo e também, em menor proporção, como uma estrutura mais de investimento de médio e longo prazo. Como é que a gente pode classificar os títulos e valores imobiliários? Na realidade, a gente pode classificar ele de duas formas, né? Então, vamos chamar aqui de acordo com a remuneração. De acordo com a remuneração, os títulos eles podem ser definidos como título de renda fixa ou título de renda variável. O que é um título de renda fixa? É aquele que, na hora da contratação, os critérios de remuneração já estão estabelecidos. Não necessariamente o valor que você vai receber ao final do título, né? Quer dizer, então, porque você pode ter taxa pós-fixada, né? Então, por exemplo, uma taxa, um título que vai render a variação do IPCA mais uma determinada taxa de juros, ou vai render a Selic. Ou seja, ela é uma renda fixa, porque a remuneração está pré-estabelecida, mas você não sabe exatamente quanto é que você vai receber, porque você não sabe como é que vai se comportar esse indexador que está dando base e sustentação ao instrumento, né? Então, por exemplo, a gente tem os títulos de renda fixa com taxa pré-fixada e taxa pós-fixada, e a gente vai discutir um pouco mais à frente. E tem os títulos de renda variável. O título de renda variável, a melhor definição deles são exatamente as ações, né? Quer dizer, nesse caso, não tem qualquer tipo, na hora da contratação, não existe qualquer vínculo, qualquer pré-definição sobre a rentabilidade. Quanto é que vai render aquele instrumento? Vai depender. Depende, por exemplo, no caso de uma ação, do valor da ação, tá querendo, por exemplo. Você não tem, você pode até perder valor, comprar uma ação por 10 e depois de um tempo ela está valendo 2 ou 3 ou 7 ou 8, como pode estar valendo 20, 30, 50. Então, a renda variável ela tem essa característica, você não tem pré-definição dos critérios de remuneração, e aí você pode, inclusive, perder uma parte do principal, né? Então, a renda fixa, a regra geral, se define a remuneração sobre o principal. Então, retorna o principal e você tem a remuneração sobre esse principal. Pode, assim, de uma forma bem simples, né? Bem simples essa explicação. Uma outra classificação que a gente pode fazer para os títulos e valores imobiliários, a gente pode dividi-los entre títulos públicos e títulos privados, né? Os títulos públicos no Brasil são os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, os títulos privados pelas companhias, né? Em algum tempo histórico, a gente também teve títulos públicos emitidos por estados, por municípios, as grandes capitais
fazia emissões de dívidas, né? Mas desde os anos 90 isso foi terminantemente proibido, né? Na renegociação das dívidas desses entes públicos, o acerto de contas que foi feito, a renegociação dessas dívidas. Então, hoje, só quem pode emitir títulos de dívida no setor público é a própria União, né? É a própria União. Nem o Banco Central também já emitiu títulos, mas hoje não emite títulos, só ele utiliza títulos do Tesouro Nacional para gerir a sua carteira, né? Para fazer política monetária, mas ele não tem a opção de emitir títulos próprios, como já teve no passado, tá bom? Então, títulos públicos, títulos privados, renda fixa e renda variável, né? Então, vamos nos concentrar aqui em renda fixa, né? Como é que funciona a questão de renda fixa? Então, eles possuem regras definidas de remuneração, são títulos cujo rendimento é conhecido previamente, né? Quando ele é prefixado, então, tantos por cento, vai render 5% ao ano. 5% ao ano seria uma taxa prefixada. Ou ele depende também da variação de indexadores, depende da variação de taxa de juros, depende da variação da inflação, etc. Né? Então, nas duas formas, eles são renda fixa, embora no primeiro momento possa ter uma compreensão mais simples de que, não, renda fixa é aquela que está prefixada, não necessariamente. O fato de você definir os critérios de remuneração já define o papel como renda fixa, tá? Mesmo que o valor mesmo da remuneração só vai ser definida posterior de acordo com o comportamento do indexador. Nesses títulos de renda fixa, fundamentalmente, a gente tem que ter a preocupação com o risco do emissor, né? Quer dizer, então, tem o risco do emissor, é o risco do emissor não honrar o pagamento. Então, a empresa emitiu uma debênture. Então, quando você vai comprar uma debênture, você sabe que você está correndo o risco daquela empresa não honrar um título do Tesouro Nacional. Você corre o risco do Tesouro eventualmente não honrar. Na realidade, assim, existe um certo consenso de que o risco do Tesouro é um título livre de risco, né? Mas, assim, a gente sabe que no final, no limite, embora ele seja baixo, né, sempre tem o risco de um default nos títulos públicos, né? Você também tem o risco associado a prazo, né? Quanto maior o prazo, maior a incidência de risco sobre o valor desse título, né? Quer dizer, então, porque muda as variações macroeconômicas e, eventualmente, o valor daquele papel muda, né? Porque as taxas de juros mudaram, né? Então, você pode redefinir um comportamento de taxa de juros, redefinir o valor do preço daquele papel, né? E também depende da estrutura de remuneração. Então, por exemplo, um título vinculado à Selic, ele é muito mais protegido de variações de valor de mercado ao longo do tempo. Por quê? Porque ele é a própria taxa de mercado, vamos dizer assim, a taxa livre de risco. Mas um título prefixado, se a Selic aumenta ou diminui, se a Selic aumentar, um título prefixado significa que você vai ficar carregando um papel com a taxa de juros defasada. Então, aquele título perde valor de mercado. Como se a taxa de juros de mercado, vamos lá, por simplificação, a Selic cair, o valor de um título prefixado, ele tende a aumentar de valor, aumentar de valor, o valor justo desse papel, tá? E um outro tipo de risco é o risco de liquidez. Então, você pode, quando você compra um instrumento, um título, né, você tem que saber se você eventualmente vai ter a necessidade, pode ter a necessidade de alienar aquele título para uma necessidade de caixa. Se for essa a possibilidade, você tem que tomar cuidado na hora que você adquire o título, porque, eventualmente, determinados papéis não têm liquidez. Então, você pode querer vender, agora estou precisando vender e não encontrar comprador. Ou pelo fato do papel ser pouco líquido, na hora que você vender, o mercado automaticamente baixar o valor desse papel. Então, é um cuidado que você tem que ter. Todos esses fatores, aí a gente está falando risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez, os três estão interferindo no valor do papel, né? Então, aqui, basicamente, risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez são os três tipos de riscos que incidem sobre os títulos de renda fixa, né? O risco de mercado é aquele, então, é o risco do preço do papel variar em função do comportamento de inflação, de taxa de juros, de índice de ações, de taxa de câmbio.
Então, qualquer flutuação, variação no comportamento do mercado pode interferir no valor justo, né, no valor de mercado do papel que você adquiriu. Então, você pode perder dinheiro, por isso o risco de mercado, né? Lógico que você pode ganhar também. Risco de mercado, ele pode ter comportamento para os dois lados. Mas nesse caso aí, a gente está com a preocupação de, eventualmente, você perder dinheiro, né, em função dessas variações em indicadores macroeconômicos, né? O outro tipo de risco é o risco de crédito, é o risco que você não recebeu esse recurso de volta, porque o devedor, o emissor, entrou em default, né? E tem um risco de liquidez, que é aquele risco, né? Você eventualmente precisar vender o papel e esse papel não ter liquidez, não ter comprador interessado nele, tá bom? Sobre a remuneração, a gente tem três tipos, a gente pode definir assim como três tipos de remuneração. O primeiro tipo é o mais simples, é o prefixado. O que é o prefixado? Na hora que você contrata o título, você compra o título, ele já está, o emissor emitiu o papel, ele já está especificado as cláusulas de remuneração, né? Então, o valor final já é conhecido no momento da aplicação, né? Se você ficar com aquele papel, o emissor, né, pode ser o Tesouro, pode ser uma empresa, uma companhia privada, emitiu o título no valor de face de 100 mil para resgatar daqui a 10 anos com juros de 10% ao ano. Então, quanto é que você vai receber daqui a 10%? É aquele 100 mil atualizado de 10% ao ano. Pronto, é aquele valor que você vai receber. Ele já está pré-definido, pré-estabelecido, né? Então, assim, o valor final não muda. Isso não significa que ao longo do tempo o valor de mercado não muda. Claro que vai mudar, porque dependendo de como as taxas de juros, os indicadores de inflação, os indicadores macroeconômicos de uma forma geral forem se comportando, isso vai influenciando o valor justo, né, o valor de mercado desse título ao longo do tempo. Mas o valor final está estabelecido. Se você ficar com esse papel até o final, você vai receber aqueles 100 mil com juros de 10% ao ano. Esses títulos prefixados, eles, assim, por exemplo, por ter maior risco de mercado de variação, porque a taxa está travada, ela não está protegida de variações nos indicadores macroeconômicos, né? Então, como a taxa está travada, o que é que acontece? Em tese, ele gera a possibilidade de ganhos mais elevados, né, do que nos títulos pós-fixados. Em tese, né, que é risco, né? Ele pode também gerar perdas, perdas importantes. Então, aí depende do perfil de cada investidor. Em caso de resgate, está sujeito à liquidez, aí é aquela questão, você tem que verificar se tem um mercado secundário que tenha liquidez para aquele papel. E no Brasil, esse tipo de títulos prefixados, eles ainda são minoria e eles são, regra geral, de curto prazo. Por quê? Porque os agentes econômicos eles têm receios e dificuldades de projetar um cenário de longo prazo de comportamento dos indicadores macroeconômicos, em especial de taxa de juros. Então, assim, por exemplo, para eu comprar um título de longo prazo, uma taxa prefixada, só se essa taxa fosse muito alta. Aí fica proibitivo para quem vai emitir. Então, assim, dado o receio de quem vai, do agente econômico que poderia comprar o papel e o custo para quem vai emitir, na maioria das vezes, reduz esse prazo para um horizonte mais previsível, né? Então, esses títulos prefixados geralmente são de prazo mais curto, não são de prazo muito longo, dado essa incerteza dos agentes econômicos, e a incerteza vai para o preço, e aí fica proibitivo para o emissor, né? Então, assim, o problema aqui é exatamente esse grau de incerteza e o risco de pouca liquidez no mercado secundário. Por quê? Porque as pessoas têm medo, as pessoas têm receio de lidar com taxa prefixada de um prazo um pouco mais longo. Que tipo de títulos nós temos com esse perfil, né, de prefixado? É a LTN, que é a LTN, Letra do Tesouro Nacional, a NTNF, é a Nota do Tesouro Nacional Série F, que paga cupom semestral, e tem títulos privados também com taxa pré, né? Não é muito comum, mas esses papéis existem, né? E aí depende do perfil de comprador e emissor, o que está disposto a incorrer nesse risco. Tá bom? Então, isso aí é o prefixado. Nós temos o pós-fixado, ou flutuante, né? Quer dizer, então, assim, o melhor exemplo desse caso aqui são títulos vinculados à taxa de juros de mercado, vamos considerar isso como referência à taxa Selic, tá bom? Ou CDI, coisas desse tipo, que geralmente são
quase sobrepostos, né? São iguais, né? Então, o valor do investimento, ele só é conhecido. Eu sei, assim, vou pagar porque der a Selic. Quanto é que vai dar? Não sei, mas o que der eu vou pagar. Pronto. Então, esse título, ele tem uma segurança maior para quem está comprando, por quê? Porque ele sabe que se houver um desequilíbrio macroeconômico e a taxa de juros subir, ele vai receber essa taxa. Então, em tese, ele tem essa proteção. Mas, assim, quanto é que ele vai receber lá no final, ao final dos 10 anos? Não tem a menor ideia. Não se tem a menor ideia. Depende de como a taxa Selic vai se comportar ao longo desses 10 anos, tá bom? Então, a rentabilidade do investimento depende da variação desse indexador e é indicado se o investidor acredita que os juros subirão. Então, ele tem receio, então ele compra a Selic, porque se a Selic subir, ele vai apropriar esse ganho. Mas, volto a dizer, é sempre uma premissa de caso para quem tem receios de grandes flutuações e na taxa de mercado e está ali buscando uma proteção, não tem muito interesse em ganhos mais relevantes. Ganhos mais relevantes tem que correr maior risco, né? Então, essa é a lógica simples. Então, o exemplo é a LFT, que é corrigido pela Selic, né? A maior parte dos títulos privados, porque os títulos privados, aí os investidores querem, sei lá, vinculados ao CDI, por exemplo, por quê? Porque eles procuram uma proteção, assim, por exemplo, se essas taxas de subir, eu estou protegido, coisa desse tipo, tá bom? Então, são exemplos de títulos pós-fixados, né, ou flutuantes. E tem os títulos indexados à inflação, né? Então, por exemplo, que uma parte do investimento no flutuante, a taxa é definida, é o CDI, é a Selic, mas o fundamental no título público é a Selic, título privado geralmente é o CDI. No indexado à inflação, né, então o que é que você tem? Você tem uma parte do investimento pré-fixado, né, com juros, né, e outra parte é pós-fixada, a inflação. Então, ele paga IPCA mais 3%, IPCA mais 4% ao ano. Significa que, quanto é que você vai receber no final? Eu não sei, depende de quanto der o IPCA. Mas o que der a inflação, eu recebo a inflação e mais essa taxa de juros adicional. Então, esse tipo de investimento ele tem a vantagem de assegurar um ganho real em relação à inflação, né, para o investidor, protege em relação a isso. Ele cria a possibilidade assim desse tipo de proteção para investimento de mais longo prazo, digamos, aquelas pessoas que poupam pensando em aposentadoria, então ele se protege da inflação, tem um ganho real, mesmo que seja pequeno, mas ele tem um ganho real, né? Se for resgatado, ele está sujeito às variações do mercado, né, a liquidez do mercado secundário, mas, assim, em tese, esses papéis eles têm um perfil um pouco mais longo, né? Em tese, eles possuem prazo de vencimento mais longo, são mais adequados para investidores que não precisam dos recursos no curto prazo. E o exemplo básico é a NTN-B, Nota do Tesouro Nacional, série B, né, que paga IPCA mais um determinado FII de juros, né, uma taxa de juros. Então, esses são os 3 tipos de remuneração de título de renda fixa. A gente pegou aqui os dados de dezembro de 2004 a novembro de 2020, isso está disponível no site do Tesouro Nacional, onde ele faz o acompanhamento da dívida pública federal, e aí a gente vê um pouco aqui do perfil, né? Isso aqui de dezembro de 2004 até novembro de 2020. E se a gente verificar aqui, ó, o prefixado, que é esse amarelinho, lá em 2004 ele tinha uma parcela, era em torno de uns 15%, 16%, à medida que o país estava crescendo, se desenvolvendo, assim, ele cresceu muito a participação, e depois, agora, no final, a partir de 2015, no meio daquela crise política, deu uma certa, reduziu um pouco essa participação, mas hoje ele gira em torno dos 25%, já chegou batendo um pouco acima dos 30%, tá? Então, assim, esse amarelinho. Essa faixa azul é a faixa de índice de preços. Índice de preço é aquele, paga IPCA mais alguma coisa, né? Então, assim, por exemplo, lá também ele tinha lá em dezembro de 2004 ele pagava bem menos, e aí foi a proporção dos títulos emitidos, a proporção era bem menor, né? Pagava bem menos. A proporção era menor, essa proporção foi aumentando muito até ali 2014, 2015. Então, tinha
aqui foi 2000, entre 2012, quando ele ampliou bastante, foi quando começou a ter um aumento de inflação, então os investidores começaram a comprar títulos que pagavam a inflação, né? Depois ele deu uma diminuída um pouco aqui no final, mas em comparação a 2004, claramente a gente tem uma parcela bem mais representativa de títulos com índice de preço. O vermelho é o que está vinculado à Selic, né? Então, lá, basicamente, em ambiente de maior risco, então, geralmente, o investidor corre para títulos que pagam Selic, né? Então, que o grosso aqui era Selic, foi diminuindo ao longo do tempo, até chegar 2014 por ali, que aí é o outro efeito, né? Porque os investidores saíram de títulos que pagavam a Selic e foram para títulos que pagavam IPCA, e depois, a partir de 2016, começou a voltar para a Selic. E Selic é a parcela, hoje a parcela, a maior parte da dívida pública federal está no índice Selic, né? Então, essa é a proporção. Ainda tem uma parte aqui de câmbio, né, de dólar, né, da dívida pública em dólar. Essa parcela ela era maior lá no início dos anos 2000, mas foi quando depois o Brasil praticamente pagou toda a dívida externa, acumulou reservas e tudo mais. Então, não tem mais sentido assumir dívida. Você tem alguma parte de títulos emitidos no exterior, que tem variação cambial, né, que é emitido em dólar, em euro, coisa desse tipo, mas é assim, você tem ali só para manter, tem o mercado, dizer que está lá presente, mas assim, o Brasil, não, em tese, hoje não tem interesse, não tem necessidade de emitir títulos em dólar, né, porque tem reservas suficientes. Então, aqui é só para manter. É muito importante os grandes emissores estarem presentes no mercado, mesmo que seja com títulos não muito relevantes, né, porque ele não precisa, né. Então, essa aqui é a proporção desses títulos vinculados ao câmbio, tá bom? Uma outra forma de ver a composição da dívida pública federal é olharmos a perspectiva de quem são os detentores, a evolução do saldo e os detentores. Então, se a gente pegar essa linha preta, né? Então, lá em 2007, isso aqui era 2007, nós tínhamos uma dívida pública em torno de 1,3 trilhões, né? Porque isso aqui, essa dívida pública aqui está 1,3 trilhões, né? E aí, essa dívida agora, no final de 2020, até novembro de 2020, já ultrapassou 4,5 tri, tá? Estamos caminhando para próximo de 5 trilhões, né? Basicamente, a partir de 2015 aqui, houve uma inclinação muito forte de aceleração do crescimento dessa dívida, né? Então, assim, por exemplo, o que é que a gente tem aqui, né, nesse cenário? Quem são os detentores dessa dívida? Essa faixinha amarela, que é a primeira, que são as instituições financeiras, boa parte da dívida, lá em 2004 até 2010, as instituições financeiras tinham próximo de 40% da, da dívida pública federal, né? Depois passou para um patamar em torno próximo de 30% e diminuiu um pouco, e aí a gente tem aqui algo, hoje em dia, próximo de 30% de todos os títulos públicos federais são títulos das instituições financeiras, né? Essa faixazinha azul clara são os fundos de investimentos. Os fundos de investimento sempre tiveram uma parcela, responderam por uma parcela relevante da dívida pública federal. Eles têm política de investimento, né? Então você vai num banco, adquire uma cota de fundo, esse fundo adquire títulos públicos federais para compor a carteira de rentabilidade, né? Nessa faixa laranja, que tem um crescimento proporcional aqui importante, né? Entre 2007 e 2020, são a parte de previdência, são os fundos de pensão, são carteira os fundos de carteira de previdência, né? Que tem aumentado e muito a sua participação na dívida pública. Hoje tem mais de 20%, já se meio que divide previdência, fundos de investimento, instituições financeiras, meio que é bem parecido a proporção deles, né? Então, todos três girando próximo
próximo, né, dos 30%, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre acima de 20%, né? O vermelho são os não residentes, são os investidores estrangeiros, né? E aqui a gente vai verificar os investidores estrangeiros tiveram uma participação muito forte aqui em 2013, 2014, 2015, né? Tem uma entrada muito grande de recursos externos, até para aproveitar as altas taxas de juros que a gente tinha. Quando a gente reduziu a taxa de juros, os investidores externos, proporcionalmente, eles reduziram aqui a sua participação. E aqui a gente tem as seguradoras, aqui é a parte de governo, são o próprio Banco Central que tem carteira, o governos estaduais, municipais que podem ter investimentos em títulos públicos federais. As seguradoras têm uma parcela importante, mas elas são um pouquinho menores, né, assim, e os outros investidores, incluindo aquelas pessoas físicas, tipo Tesouro Direto, têm se mantido relativamente constante, variando um pouquinho, mas tem uma parcela, assim, não é muito expressiva, né? Então, basicamente, a gente tem 3 grandes investidores na dívida pública federal, que são as instituições financeiras, os fundos de investimentos, e quando a gente fala fundo de investimento, é o dinheiro que os investidores de fundos têm, né? Eles compram os títulos, né? E a Previdência, né? Os fundos de Previdência aqui, tudo, né? Então, está tudo aqui, basicamente, uma parcela tripartite, como se diz, a composição, a detenção da dívida pública federal. Bom, como é que se faz a precificação dos títulos, né? Fundamentalmente, no primeiro momento, é importante a gente entender, assim, as características desses títulos de renda fixa. A gente pode ter um título de renda fixa com os chamados pagamentos de cupons, né? O que é cupom? Cupom é pagamento de juros, né? Então, só que ele paga uns juros periódicos, né? Então, o que é que ele diz aqui? Emite um título com cupom semestral. O que é que significa? Que todo semestre eu pago os juros. Eu zero juros, né? Eu pago os juros do semestre. Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Por exemplo, você tem um investimento inicial na data zero, e a partir dali, todo semestre, você recebe os juros. Cupom, ele chama, né? Então, você recebe o cupom. E quando chegar no final do vencimento do título, você vai receber o principal, que é o valor que você adquiriu, mais os juros daquele último período. Pronto, é isso, né? Então, quando a gente fala em pagamento com cupom, então significa que, periodicamente, o emissor paga os juros, e aí vai protelando apenas o principal. Então, assim, emitir um título de 100 mil, com juros de 10% ao ano, cupom anual. Cupom anual de 10% ao ano. O que é que significa? Todo ano recebeu 100 mil e todo ano paga 10% dos juros. Paga 10 mil de juros. É 10% de 100 mil, tá? Paga os 10, paga 10, paga 10, paga 10, paga 10, paga 10, até o ano 9. Quando chegar no ano 10, paga os outros 10, que é a última parcela de juros, e mais os 100 mil, que é o retorno do principal. Pronto, essa é a definição de um título com cupom, né? E tem o outro título, que é o título bullet, né? Quer dizer, que é o título sem pagamento de cupom, em que você tem, ó, tá aqui os 100 mil, e daqui a 10 anos você vai receber os 100 mil mais juros que você acumulou durante todo esse período, 10% aos juros lá no final. Vai pagar tudo no vencimento. Então, lá no vencimento, você tem o pagamento do principal e dos juros acumulados durante todo o período, né? Então, esse é um título bullet, tá bom? Bom, então, como é que se dá a precificação de um título de renda fixa, né? Quer dizer, um título de renda fixa. Fundamentalmente, pessoal, algo que a gente já discutiu na parte de crédito, quando a gente foi calcular a taxa de juros efetiva da operação, assim, a precificação ele vai seguir muito aquela lógica. Quanto é que vale o título, qual o PU, né, o preço de um título hoje, né, o preço é chamado de PU. Nada mais é do que todos os fluxos de caixa projetados, inclusive cupom e o principal, né, projetados para o futuro daquele papel, né, tudo que está projetado, descontado a valor presente. Qual é a grande questão? Descontado por uma taxa de juros, essa taxa de desconto, né? Essa taxa de desconto, que é a taxa interna de retorno que você vai utilizar, ou seja, é a taxa que você está negociando. Então, basicamente é isso aqui, o preço
que é o PU de um papel, fundamentalmente é o fluxo futuro trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Simples, só isso. Tão simples quanto isso, como a gente já tem visto em toda a disciplina de finanças, tudo que a gente vê nas investimentos, fundamentalmente é isso, é o valor presente, utilizando o conceito de fluxo de caixa descontado, tá bom? Qual é a grande questão? É identificarmos qual é a taxa de juros. Essa taxa de juros é a taxa que você vai negociar, né, entre que comprador e vendedor vão negociar, porque o papel, em tese, ele já tem um fluxo projetado, porque tem um valor de face, ele tem a taxa de juros que está no contrato, projeta. Aí eu tenho que definir qual é a taxa que eu quero e que seja aceito pelo vendedor também. Entre vendedor e comprador, vão negociar a taxa. E com base nisso, ele encontra o que é o PU. Ou, quando eu digo qual é o PU, indiretamente, o que eu estou negociando é a taxa. Fundamentalmente, pessoal, a gente chama muito assim, é o preço, é o preço, é o preço, é o preço, mas, fundamentalmente, o que se negocia é a taxa. A taxa é o custo, né? O valor do dinheiro está definido em função da taxa, tá bom? Para a gente deixar claro o foco dessa questão, vamos colocar aqui, por simplificação aqui, uma lógica de precificação, se a gente pegar um título que a gente marca mercado, sofrendo todos os efeitos de marcação a mercado, e vamos manter ele até o vencimento, né? Desde a contratação até o vencimento, para vocês perceberem como é que o preço do papel, que é o PU, ele vai reagindo a variações da taxa de juros, né? Então, a taxa de juros real da economia constitui-se na referência básica dos juros pagos por título, de modo que mudanças na taxa básica de juros e ou expectativas em relação aos juros reais, então, por exemplo, a B3 tem uma curva de juros futuro, essa curva de juros que vai determinar qual é a taxa que eu vou utilizar para desconto, né? Ele tem influência direta na rentabilidade dos títulos e, por conseguinte, em seus preços. Então, vamos colocar o seguinte exemplo. Demonstre a evolução de um título de renda fixa, bullet, ou seja, não tem pagamento de cupom, com valor de face de 10 mil pago ao final de 36 meses. Ou seja, daqui a 36 meses, o emissor vai te entregar 10 mil. Ponto. 10 mil já é o valor futuro, tá bom? 10 mil já é o valor futuro. Daqui a 36 ele vai pagar esses 10 mil. E aí o que a gente está querendo ver como é que vai acontecer a variação da curva mantida como se fosse manter esse papel até o vencimento e como é que vai agindo o mercado ao longo desse tempo. No momento da negociação, a taxa de juros de mercado para esse tipo de papel era 11% ao ano. De onde é que saiu 11% ao ano? Aqui tem risco de mercado, aqui tem, você está colocando o risco do papel, tem a taxa livre de risco e o risco inerente ao próprio emissor, o papel em si, a estrutura do papel. Durante o período foram verificadas as seguintes alterações. Portanto, na partida, na data zero, no momento que foi contratado, a taxa de juros de mercado para esse papel era 11. Mas na data 7, no mês 7, aumentou para 12. No mês 12 foi para 13. No mês 15 foi para 15. No mês 17 foi para 16. Aí depois ele começou a cair. Aí veio para 14. Aí veio para 13. Aí veio para 10. Aí veio para 9. Perceba que eu tenho 11, que é o que foi negociado, e tem, assim, flutuações. Ele primeiro subiu, começou a cair e ficou, no final, ele ficou abaixo dos 11, né? Então, vamos ver como é que isso vai se comportar, para vocês perceberem qual é o efeito da dinâmica do preço da taxa de juros de mercado no preço desse papel. Então, alguma coisa mais ou menos assim. Olha só, isso aqui é uma manutenção até o vencimento. Lá no vencimento ele vai ser 10 mil, quanto é que ele seria hoje? Então, nada mais é do que esses 10 mil lá no futuro, trazido a valor presente, considerando a taxa de 11% ao ano, né? E aí você chegou em algo como 7.400, 7.300. Esse aqui é o ponto de partida. A taxa de juros era 11, o valor de mercado na data zero era 7.300 aqui. Bom, o que é que vai acontecer? Daqui para lá, nessa faixa vermelha, que é a manutenção do título até o vencimento, como se fosse um custo amortizado, né, que a gente já discutiu, então, assim, ele vai simplesmente apropriar esse juro de 11%. Ele define a taxa de juros, que é a taxa que é a TIGEL, né, em função
comprou a tigela, que é 11%, e vai apropriando o equivalente a 11% ao longo desses 36 meses. E ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando chegar lá, ao final de 36 mil, dos 36 meses, ele está valendo 10 mil. Bom, e se eu marcar esse título como valor justo, né? Se eu marcar esse papel como valor justo, porque eu classifiquei como VJR ou como VJORATE, né? Se você fez isso, aí você tem que evoluir com o que é que está acontecendo com o preço do papel, o preço de mercado dele. E o preço de mercado, em tese, ele está refletido nessa faixa, nessa linha verde, né? Então, enquanto ele estava 11%, o comportamento do preço de mercado ele vai ser exatamente igual à linha vermelha. Ele vai só apropriando juros ao longo do tempo, porque a taxa de juros de mercado é aquela mesma que foi negociada. Então, não tem mudança. Então, vai andando uma linha em cima da outra. Só que quando aconteceu o aumento da taxa de juros de 11 para 12, naturalmente o valor de mercado do papel caiu. Por que caiu, pessoal? Porque eu estou com um papel que está pagando 11%. E a taxa de mercado no mercado para um papel equivalente está em 12. Significa que se eu tenho um papel que só paga 11, eu estou perdendo dinheiro. Porque se eu fosse começar agora, eu ia comprar um papel que ia me render 12. Portanto, o fato de eu estar com um papel que só vale 11 faz com que eu perdi dinheiro. Por isso que, quando você define a taxa, né, negociou a taxa, e sempre que há aumento de taxa de mercado, você perde valor justo no papel. O valor de mercado dos títulos cai, tá? Então, assim, por exemplo, aconteceu quando ele foi para 12, ou quando foi para 13, ele piorou ainda mais, ó. Quando ele foi para 15, ele piorou, e ele foi caindo, né? Assim, ele vai se distanciando da linha vermelha, ele vai se distanciando da linha vermelha. Só que, por exemplo, à medida que o tempo passa, à medida que o tempo for passando, se aproximando dos 36 meses, essa curva verde, ela tende a se aproximar da curva vermelha, porque eu tenho menos tempo para o futuro, tá bom? Então, o que que vai acontecendo? Quando chegou aqui, que a taxa de juros já estava em 16%, quando ela cai para 14, aí diminuiu, melhorou o preço de mercado, ó, que a linha verde que estava, ela deu uma inclinada para cima, ainda está abaixo da linha vermelha. Por quê? Porque a linha vermelha está apropriando 11 e ela aqui está considerando um efeito de taxa de juros de 14. Aí ela ficou em 14 até que chegou um momento que a taxa de juros passou para 10. Quando a taxa de juros passou para 10, né? Quando a taxa de juros passou para 10, a curva verde, ela... Eu passo, assim, por exemplo, olha só, eu tenho um papel que está pagando 11 e a taxa de mercado dela está em 10. Significa que esse papel eu tenho um ganho, né? Assim, estou ganhando. O fato de eu estar com 11, eu estou ganhando mais do que o mercado, por isso que ele tem um valor justo acima. Mas percebam que quando o título caiu, ficou abaixo da linha de mercado, já está faltando menos tempo. Por isso que a distância entre a linha verde e a linha vermelha, ela começa a ser estreitada, né? Quer dizer, porque no final, quando eu chegar no 36º mês, os dois fluxos são 10 mil. Aí o valor de mercado é 10 mil porque é dinheiro, né? E ó, a linha vermelha é 10 mil. Sim. Então, basicamente, esse gráfico é só para demonstrar o efeito da reação, né, no valor de mercado, no valor justo de um título de renda fixa, né, quando acontecem variações na taxa de mercado. Pronto, é isso, tá bom? Quando a taxa sobe, o preço do mercado cai, quando a taxa cai, o preço de mercado sobe. E se você tiver pelo custo amortizado não aconteceu nada, né? A turbulência está lá fora e o cara está indo normalmente. Pode até estar perdendo dinheiro, né? Perdendo oportunidade de ganhar ou de perder, ou está perdendo e não está nem percebendo. Mas ele, do ponto de vista da acumulação, ele simplesmente foi apropriando juros como custo amortizado ao longo do tempo, tá bom? Isso aí é a lógica da precificação, né? Um segundo exemplo é uma coisa bem parecida, né? É bem parecida, só que esse caso aqui é diferente. Demonstra a evolução de um título de renda fixa com valor de face de 10 mil, vai ser resgatado 36 meses, e os cupons semestrais equivalentes a 11% ao ano. Ou seja, qual é a diferença daqui para aquele? As taxas de juros também vão mudar, basicamente são as mesmas taxas de juros que a gente viu no exemplo anterior. A única diferença nesse caso é que esse aqui, o valor de face na partida é 10 mil e não lá no vencimento,
e ele vai ter o pagamento de cupom semestral, de 11% ao ano, que, coincidente, é a mesma taxa de mercado. Então, o que significa? Significa que a cada 6 meses ele acumula os juros, quando chegar a 6 meses, o emissor paga, aí ele voltou para os 10 mil novamente, então ele vai ficar assim. Então, o que acontece? Linha vermelha, data zero, 10 mil, aí ele começa a apropriar os juros, apropria os juros, apropria os juros, apropria os juros. Quando chegou no 6º mês, ele paga os juros, aí ele voltou para os 10 mil. E aí ele acumula os juros novamente. E aí ele vai fazendo esse efeito, ó. Efeito sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, em função do pagamento dos juros. De forma tal que, quando chegar no último período, ele tem o pagamento dos juros, que é os 10 mil, mais os juros referentes àquele último período só. Tá bom? No último semestre, né? São 11% ao ano, mas ele está pagando juros semestral. E se for o preço de mercado, né? Outra vez, a linha verde. O primeiro semestre, como ele só alterou a taxa de juros no 7º mês, nos primeiros 6 meses é tudo igual, tá bom? O valor está exatamente igual ao da linha vermelha. Mas quando acontece que o aumento da taxa de juros passou de 11 para 12, aí ele se descolou, tá bom? Mas ele também, como ele recebe juros, ele também faz o tridentezinho, né? Então ele vai, sobe e desce, mas sempre se deslocando, né? Ficando sempre abaixo da linha vermelha, enquanto a taxa de juros está acima dos 11, e superior à linha vermelha quando a taxa de juros fica abaixo dos 11, né? Então, quando a taxa está abaixo dos 11, o valor de mercado está acima do custo amortizado, e quando a taxa de juros de mercado está acima da taxa que está sendo considerada, que é os 11, o valor de mercado está abaixo dessa linha considerada. Pronto, é exatamente isso, né? O PU, na realidade, é só esse fluxo de caixa, né? Então, ele apropria o fluxo, projeta o fluxo de caixa futuro, desconta valor presente, e aí encontra qual seria esse valor justo, tá bom? Bom, ali foi renda fixa, né? E no caso da renda variável, como é que funciona? No caso da renda variável, aí a gente está falando de ações em particular, é importante a gente compreender como é que se dá o processo de emissões de ações. Quem é que emite ações? Geralmente, você emite ações, a companhia emite ações para viabilizar projetos de investimento de longo prazo, em que, por exemplo, não faz muito sentido mais pegar mais endividamento, procura sócios ao invés de se endividar, coisa desse tipo, né? Então, como é que funciona? Então, assim, o fluxo aqui tanto faz para a emissão de novas ações como para aqueles lançamentos, abertura de capital da empresa. É a empresa fechada, e aí a empresa vai abrir o seu capital, por meio do que a gente chama de IPO, né? Oferta inicial de ações. Então, assim, como é que funciona? A empresa decide emitir novas ações ou decide abrir o capital. Então, ela tem que procurar uma instituição financeira intermediária, geralmente um banco de investimento, que vai preparar todo o projeto, né? Quer dizer, preparar o portfólio não é um processo trivial, existe todo um controle que é feito pela CVM, pela Bolsa, para assegurar a confiabilidade daquele, não é todo mundo, eu quero lançar ações hoje, espera aí. Então, você tem todo um processo, né? Quer dizer, você tem que de abertura de dados e informações, um prospecto inteiro, né? Auditorias para avaliar a confiabilidade das informações que você vai apresentar ao mercado como referência para a venda dessas ações. Então, você vai procurar essa instituição financeira intermediária, quem vai preparar isso para você. Aí, depois se preparou tudo, tem toda análise jurídica, análise econômicas, auditorias, análise de consultorias especializadas para projetar qual seria o valor justo dessa ação no ponto de partida, etc. E aí você faz a oferta primária. Na oferta primária, quando essas ações são vendidas, esse recurso entra para a empresa emissora, né? A empresa que emitiu as ações é quem vai receber o recurso. Bom, esse recurso que é dela. A partir daquele momento, as ações passam a ser negociadas no mercado secundário, né? Então, por exemplo, o investidor A adquiriu as ações da companhia X, né? No dia que, na emissão primária, o dinheiro que foi pago por isso vai para a companhia.
né? A partir dali, o investidor A pode vender aquela ação para o investidor B, para o investidor C, que revende para outro e para tal. Tudo, e aí começa a ter aquelas negociações entre eles, aquele dinheiro, aquele recurso dessa negociação no mercado secundário, claro que não entra para os cofres da companhia emissora, né? A companhia emissora só entra recurso na hora da emissão primária. Bom, mas ela tem um interesse muito grande que tem um mercado secundário ativo, né? As suas ações sejam demandadas pelos investidores, porque cria a possibilidade, inclusive, de ela fazer uma nova emissão de ações, né? Então, a melhor coisa que tem para uma companhia é quando tem investidores interessados nas suas ações. E quando ela quanto mais valorizada, significa que se ela lançar uma nova ação, ela vai pegar mais recurso ainda, né? E ela trabalha fundamentalmente para os seus acionistas, né? Então, essa aí é a lógica geral de como é que funciona, assim, de uma forma bem simples, esse mercado de renda variável, né? De título de renda variável, que, lógico, ele vai funcionar todo no âmbito da Bolsa de Valores. Qual é o grande problema? É definir quanto é que vale. Quanto é que vale a ação? Né? Como é que você define o valor da ação? E aí, a gente tem dois tipos de avaliação, né? mais comuns utilizados na Bolsa, dois tipos de técnicas de avaliação. Né? Então, a primeira é a análise fundamentalista, né? A análise fundamentalista é aquela análise em que busca determinar o valor adequado de uma ação que reflita a situação financeira da empresa no presente, a projeção do que vai acontecer para a empresa no futuro, né? Então, basicamente, uma mega análise econômico-financeira, que é o valuation, né? Projetando qual seria o comportamento dessa empresa em função do que ela está hoje, quais são as projeções futuras para ela, e aí a gente vai ter que analisar o negócio, tem que analisar o ambiente macroeconômico onde ela está inserido, como é que ela vai funcionar, que tipo de mercado é esse, produtos e tudo mais. Então, assim, o Technical Evaluation, das coisas mais fantásticas na área de finanças, né? Então, recomendo sempre, por exemplo, o aluno que tiver a oportunidade de cursar a disciplina de avaliação de empresas, faça isso, que é algo que é muito importante para o futuro de vocês, tá bom? Então, análise fundamentalista busca determinar o valor adequado de uma ação que reflita a situação financeira da empresa no presente e essas expectativas futuras. Também estuda questões relativas à economia do país, as perspectivas do segmento econômico em que a empresa opera, né? E avalia como ocorre o gerenciamento da empresa, como é que ocorre a gestão da empresa. Então, por exemplo, até a forma, quem é que está no comando da empresa, como é que funciona a governança, qual é a capacidade técnica, a transparência, tudo isso vai influenciando no valor das empresas. Há 2 semanas atrás, a gente viu assim, a Petrobras perdeu 100 bi praticamente um dia, né? Por quê? Assim, não era uma questão de natureza da situação presente da empresa, era uma questão fundamentalmente de gestão, né? E com base na gestão, né? Assim, perda de confiança sobre como a companhia era gerida, né? Aconteceu um debacle na empresa, né? Se perder 100 bi, assim, cara, é muita coisa, né? Assim, por exemplo, por quê? Porque essas questões, elas vão influenciando nas expectativas do que você espera para o futuro da companhia, tá bom? Então, isso é análise fundamentalista, né? Só que análise fundamentalista, para você fazer análise fundamentalista, você tem que ter tempo, ter conhecimento, ter braço, né, ter capacidade, uma estrutura. Então, assim, a análise fundamentalista ela fica muito restrita a investidores mais sofisticados, né, os investidores institucionais, que aí eles avaliam efetivamente quando eles vão adquirir a empresa, né, então eles fazem uma análise muito mais detalhada sobre o comportamento dela. Boa parte dos investidores de bolsa, eles operam uma situação muito mais simplista, né? E muitos deles utilizam a famosa análise técnica, né? A análise técnica, você não avalia os fundamentos da empresa, por isso que não é análise fundamentalista, por óbvio, né? Embora eles chamem de técnica, eu nem gosto muito que eles utilizem o termo técnico, né? Mas, assim, porque eu não gosto muito da técnica, eu não confio, não confio muito, acho meio bruxaria, mas vamos lá. Então, nessa análise técnica, eles avaliam os dados gerados pelas transações dos papéis
na Bolsa, como preço das ações, volume negociado, e vão utilizar gráficos de desempenho das ações em busca de determinados padrões. Então, diz assim, ó, esse tipo de comportamento, ó, sempre depois que fizer tal tipo de comportamento, no momento seguinte vai acontecer tal coisa. Então, eles procuram antecipar movimentos a partir da análise do comportamento de gráficos, né, sobre o preço das ações e o preço de volume negociado e tudo mais. E aí, com base nisso, eles conseguem antecipar. Claro que isso tem valor, né, assim, mas é fundamentalmente assim, ó, essa expectativa, nesse cenário, ele vai se repetir determinado tipo de padrão, né? E como tem muita gente que utiliza esse tipo de análise técnica, ele acaba meio que acaba por determinar o comportamento do mercado, influenciar no comportamento do mercado. Por quê? Porque, no fundo, se todo mundo acreditar que o comportamento é aquele comportamento vai se materializar. Então, a gente tem esse tipo de questão. Mas, basicamente, a gente tem esses dois tipos de análise, uma análise fundamentalista, que aí é mergulho na companhia, nos seus indicadores, projeções de cenários, análise de governança, tudo, e o outro que você vai analisar é o comportamento na hora, são os agentes de mercado, é a reação do mercado. E aí até a questão comportamental vai aqui no meio também, tá bom? Assim, por exemplo, o pessoal da economia comportamental, finanças comportamentais, diz o seguinte, olha, o investidor é irracional, ele responde a incentivos, a pressão, e tem efeito manado no mercado. Então, o que vai determinar preço, isso é importante na definição de preço. E é difícil dizer que isso não é verdade, né? Claro que existe, tá? Então, são esses dois tipos de análise que são utilizados para avaliação dessas ações. O grande desafio, portanto, a gente vai voltar para a análise fundamentalista, na hora de você definir o valor da empresa, fundamentalmente, assim, por exemplo, se tem duas variáveis muito difíceis, né? A primeira é a projeção. O que é que vai acontecer? O que a empresa é hoje, eu sei, mas como é que vai ser o comportamento da empresa ao longo dos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos? Não é simples você fazer essas projeções com todas as variáveis. Claro que você vai utilizar premissas, claro que essas premissas elas têm que fazer sentido, mas assim, mesmo assim não é trivial. Porque um consenso, o método mais utilizado de avaliação de empresas, efetivamente, é esse fluxo de caixa descontado, né? Estou utilizando esse método como o mais comum, né? Então, é o seguinte, você tem a dificuldade da projeção desse fluxo de caixa e você tem uma outra dificuldade, né? Quer dizer, a outra dificuldade é a definição, qual é a taxa de desconto que você vai utilizar. O que tem mais de consenso no mercado é a utilização do WACC, né? Quer dizer, o custo médio ponderado do capital, né? O custo médio ponderado do capital, que seria um método mais utilizado para a definição da taxa de desconto. Né? Bom, quando eu faço a estimação do fluxo de caixa futuro, eu não preciso, eu falei 10, 20, 30 anos, não é necessariamente eu não tenho que chegar a 30 anos, mas eu tenho que projetar um determinado período, e a partir de determinado período, se a insegurança, se a incerteza na projeção desses fluxos se tornarem muito grande, você trabalha em perpetuidade. A partir de determinado ponto, aí a gente trabalha com uma perpetuidade, né? Quer dizer, trabalha que dali para frente ele fica relativamente estável. Claro que o mundo real não vai ser estável, mas assim, do ponto de vista como você está alongando demais, projetar, peraí, o que é que vai acontecer com o mercado de energia no ano 2058? Gente, você percebeu? Ou seja, é muito mais fácil você ir até onde você tem um cenário mais previsível, que você tenha algum tipo de lógica de projeção e tudo mais, e a partir dali você trabalhar em perpetuidade, né? Quer dizer, que é uma técnica de matemática financeira. Um exemplo de avaliação, né? Assim, por exemplo, se você procurar na internet, laudo de avaliação da empresa, você vai encontrar os montes, né? Mas eu coloquei um aí, vocês podem entrar nesse link que você vai ter acesso. Esse aqui é um laudo de avaliação econômico financeiro feito pela Ernst Young para a Trafo Equipamentos Elétricos S.A. E aí vocês vão verificar o que é um trabalho de avaliação de empresas,
as projeções de utilização da definição de taxa de desconto, ele vai contando, assim, fundamentalmente, toda a história dessa avaliação, da avaliação. É um trabalho espetacular, assim, do ponto de vista de estudo, né? Recomendo fortemente, dá uma olhada, procurem outros, né? Recomendo fortemente que vocês utilizem esse tipo de curiosidade. Vão atrás desses laudos, tá? Bom, esse aqui, eu trouxe aqui alguns gráficos para a gente entender como é a dinâmica desse mercado, né? E esse gráfico aqui é o gráfico do Ibovespa, né? Que é um índice de referência da B3, né? Primeiro, na faixa, nessa zona vermelha, tem o volume negociado em bilhões ao mês, tá bom? São valores mensais, né? Então, por exemplo, lá em 2000 assim, negociava assim, algo como 10 bilhões por mês, e agora a gente está negociando perto de entre 500 e 600 bilhões por mês, né, de negócio, né? Então, aqui dá uma ideia de como esse foi um mercado que cresceu bastante, cresceu mais recentemente também impulsionado pela redução de taxa de juros, né? A redução de taxa de juros força, de certa forma, cria um incentivo para os investidores se direcionarem para investimentos mais arriscados, e aí a Bolsa de Valores recebeu um grupo forte de novos investidores, né? E aí, nessa linha azul, né? Essa linha azul é o comportamento desse índice de referência, né? O Ibovespa é um índice de referência, não é uma ação em si, mas é uma cesta de ações, né? E que reflete o melhor comportamento. E aí, aqui está em pontos, né? Então, por exemplo, lá em 2000, a gente operava abaixo dos 20 mil pontos. Em 2002, dezembro de 2002, a gente estava operando aqui na faixa dos 10 mil pontos, né? Foi aquela fase, teve um certo estresse com a eleição do Lula, o que ia acontecer. Depois, em 2003, ele começa um cenário de uma retomada assim, absurda, né? Que ele parte de 10 e ele vai para 70 mil pontos aqui em 2008, numa velocidade assim astronômica, né? Lógico, sujeito a variações, mas um crescimento vertiginoso. Aí vem a crise de 2008, a queda fortíssima, né? E aí ele baixa dos 70 e tantos mil pontos aqui para menos de 40, perto de 50% do valor, né? Não é 50% da rentabilidade, perto de 50% do patrimônio, né? Em, assim, um mês, né? Se for um negócio assim, avassalador, o efeito da crise de 2008, 2009, né? Aí ele fica aqui um tempo, né? Alguns meses aqui no chão, e aí depois, em 2009, ele começa a recuperação, né? E recomeça a recuperação, e no final de 2009, primeiro semestre de 2010, a gente já estava outra vez no mesmo patamar, num patamar próximo dos 70 mil pontos, em torno de 70 mil pontos. Aí ele fica nesse patamar, e aí, entre 2010 e 2016, tem flutuações, mas ele tem uma certa inclinação, ele tem uma certa redução, que aí é influenciado, teve uma série de variáveis políticas, econômicas, o Brasil parou de crescer, aquela coisa toda. E aí a gente chegou aqui na crise política, outra vez, aos 40 mil pontos. Então ele foi lá perto dos 70 de novo e voltou para os 40 novamente aqui em 2016, primeiro semestre de 2016. Aí, de uma forma ou de outra, tem uma solução política para a crise, né? Ou foi dada aquela solução política para a crise, aí dá uma retomada, e aí ele, outra vez. Isso, pessoal, isso não é que vem assim, isso é assim, esse tempo todo, variações profundas e acentuadas. E aí ele retoma novamente, 2018, no meio da eleição também, sempre que tem eleições, tem baques muito fortes, né? E aí ele retoma muito. E aí, quando chega aqui em 2019, estava beirando aqui os 120 mil pontos, se aproximando dos 120 mil pontos. Aí vem a pandemia, e aí outra vez voltou para os 70 mil pontos. Então, assim, basicamente, outra vez, uma queda de praticamente 50%. Nesse caso aqui, as bolsas mundiais
agido com certa rapidez, e aí que hoje, aqui no final de dezembro, a gente estava outra vez perto dos 120 mil pontos. Se a gente pegar agora, já tem efeito Petrobras, aí tem mais efeito. Mas, assim, o comportamento desses indicadores, eles contam a história, né? Contam a história econômica do país também, tá bom? Esse aqui é um gráfico que a gente procura demonstrar, basicamente os mesmos dados anteriores, só que aqui em efeito de variação, né? Então, essa faixa, essa área laranja é a área de retorno acumulado das ações no Ibovespa, né? Então, até 2002 ele estava perdendo dinheiro, né? Entre 2000 e 2002 estava perdendo dinheiro, e depois ele tem aquelas retomadas, né? Os grandes ganhos que teve aqui até 2007, volta, começa. E aqui é outra vez até o início de 2020, quando tinha beirando um ganho de 600% aqui, o ganho acumulado nesse período entre 2000 e 2020, tá bom? Mas com oscilações fortes. E aqui essa faixa azul é a variação do Ibovespa no mês, né? Então, isso aqui claramente é um eletrocardiograma, né? Se você colocar aqui os dados diários, né? Eu tenho os dados diários, mas se colocar o caso diário, antigamente eu trabalhava com os dados diários quando eu ia falar sobre isso, mas assim, é uma mancha, né? Porque é sobreposta, então você trabalha com dados com valores, variações mensais, fica mais claro, né? Então é um mercado assim que tem profundo risco, né? Porque se você se assustar e comprar na baixa, você acha de perder dinheiro, né? Mas assim, ele tem essa característica: sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dificilmente você tem sobe, 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 ou desce, 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 desce. É sempre assim, natural que aconteça isso, dado as incertezas relacionadas a esse tipo de mercado. Um outro tipo de títulos, né, a gente falou de renda fixa, muito voltado especificamente para títulos públicos, mais preocupado ali com títulos públicos, que é o principal mercado brasileiro, renda variável, e agora nos títulos corporativos a gente tem, como principal tipo de título, a gente tem as debêntures, né? As debêntures, elas são títulos privados, né, negociados pelas companhias, elas são negociadas necessariamente no mercado de capitais, por companhias de capital aberto, ou companhias também fechadas, também podem negociar debêntures lá. São emitidos por companhias não financeiras, entidades financeiras, elas podem emitir as letras financeiras, mas são outros 500. A gente vai ver lá quando a gente estiver nos instrumentos de captação, a gente vai discutir um pouco de letras financeiras, tá? Mas aqui é aquilo, ó, um título privado, que basicamente quem compra um título privado não está se tornando sócio da empresa, ela está sendo está emprestando dinheiro para a empresa, né? Essas debêntures, elas podem ser simples ou conversíveis em ações, né? O que é uma debênture simples, ela vai pagar tantos por cento de juros e acabou a história, né? Pré ou pós-fixado não interessa, mas é um tipo de renda fixa clássico, né? Mas ela pode ser conversível em ações. Aí, quando ela é conversível em ações, aí, por exemplo, para efeitos contábeis, né, aí ela já fica complicado, porque o fluxo de caixa projetado ele pode não ser somente pagamento de principal juros. E aí ele pode impor a classificação como o VJR necessariamente, porque não atende à condição do SPPJ, tá bom? Então, ela pode ser conversível em ações. Se acontecer isso, isso e isso, ao invés de você receber dinheiro, você vai receber as ações. Tá bom? Então, é essa a lógica. E temos também as notas promissórias, os commercial papers, como são chamados, né? Nesse caso, é um título de dívida que confere a quem tem esse título de dívida um direito de crédito contra a empresa emissora. É bem parecido com a debênture, só que ela é utilizada principalmente para financiamento, né, de capital, de giro, né? Quando você chega num banco, vai pegar um financiamento, você geralmente a empresa emite uma nota promissória, né, porque é o título executável, facilita a execução por parte do banco, né, pode ser emitido tanto por empresa de capital fechado como de capital aberto, normal, a remuneração pode ser pré ou pós-fixada, tudo normal também. Agora, é um instrumento destinado a investidores qualificados, assim, por exemplo, é um caso desse, assim, se fazer um financiamento
você assina aquela nota promissória, mas aqui é mais voltado para aqueles casos seguintes. É um título de dívida, ao invés de ser um debênture, você chegou lá, pega dinheiro com investidor institucional, qualificado, ou daqueles investimentos de private banking, né? Quer dizer, então, assim, por exemplo, os adquirentes desse tipo de título de dívida são muito específicos, né? Um mercado bem restrito, tá bom? O mercado que existe mais para título privado seria claramente esse título de debênture, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a primeira parte desse vídeo que a gente está falando sobre títulos e valores mobiliários. Agora a gente vai passar para a parte contábil, né? Assim, como é que vai fazer a contabilização desses títulos, né? E aí a gente vai gravar um outro vídeo para ele não ficar excessivamente grande, né? Então a gente vai ver essa parte mais conceitual de como é que funciona esse instrumento, né? E depois a gente vai ter um segundo só sobre a contabilidade, tá bom? Então, até a próxima.